Tá? Irmãos, boa noite, paz seja convosco, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Nós vamos nessa noite estar compartilhando, da palavra de Deus. O Senhor nos fala crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então, nós estamos aí para isso, para estarmos aí crescendo cada dia na graça, no conhecimento do Senhor. Jesus certa vez ele falou para os fariseus: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras ou não busca o conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, acaba errando. Então, o objetivo nosso nesses estudos, enfim, nessas transmissões, é justamente nós crescermos juntos, buscarmos conhecimento, entendimento da palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito, você que está entrando aí, você que está chegando, eu peço você, por favor, compartilhe, convide mais pessoas para estar juntamente conosco neste tempo de estudo. Nós vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor direção neste momento, para que o Espírito Santo ele venha nos conduzir, ele venha falar conosco neste tempo. Pai, no nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de poder compartilhar, meu Deus, a Tua palavra, compartilhar, meu Pai, das coisas do Senhor. E neste momento nós precisamos muito, meu Pai, da direção do Teu Espírito Santo, que o Espírito do Senhor, Pai, venha trazer entendimento sobre a nossa vida, revelação, meu Pai, da Tua palavra, que não haja, meu Deus, nenhuma forma de confusão, que nós venhamos sermos edificados, ó Deus, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, nós... faz algumas semanas aí que nós não conseguimos fazer o estudo, e o último estudo que nós tivemos foi sobre os dons espirituais. Falamos aqui sobre os dons espirituais, os dons que o Pai dá, os dons que o Filho dá e os dons que o Espírito Santo ele concede à igreja. E nós então vimos aí a diversidade dos dons, a importância dos dons,
a razão dos dons, né? A palavra de Deus nos fala que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, o nosso Deus, através do Espírito Santo, Ele concede os dons espirituais, tendo em vista justamente isso, a edificação da sua igreja, a edificação do corpo de Cristo. Então nós aprendemos que todos os dons, eles devem ser usados com este objetivo. E é claro, né, nós não descartamos aqui, entendemos sim, existem pessoas que elas usam o dom que Deus concede a ela em benefício próprio. Isso é claro, isso é verdade. Mas a palavra de Deus também nos fala que cada um de nós iremos prestar contas, né? Cada um de nós iremos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo. E diante do tribunal de Cristo, cada um de nós iremos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos na carne. Então, com certeza, aquele ou aquela que usa o dom de Deus, né, em benefício próprio, que usa o dom de Deus, que não seja para a edificação da igreja, a edificação do seu próximo, um dia com certeza vai estar diante de Deus e irá prestar contas disso. Nós vimos também que os dons eles devem ser buscados com zelo. Nós devemos procurar os melhores dons e procurar com zelo. Então, nós não podemos ficar inertes, né, no que diz respeito aos dons espirituais. Eles são uma realidade e eles são para aqueles que buscam, eles são para aqueles que desejam. Então nós precisamos exercitar essa fé, nós precisamos procurar buscar os dons de Deus sobre a nossa vida e procurar buscar os dons de Deus sobre a nossa vida com zelo. Nós aprendemos também que os dons, eles não são um atestado de salvação. O que quer dizer isso? Não é porque alguém exerce um dom, não é porque uma pessoa ela é fluente no dom, seja ele qual for, seja o dom de língua, seja o batismo do Espírito Santo, né? Seja a profecia, enfim, seja qual for o dom, não é porque uma pessoa ela é fluente em determinado dom, que essa pessoa ela está salva, ela é santa, vai herdar a vida eterna, de maneira nenhuma. Né? Prova disso está no Evangelho de Mateus. Eu quero até ler esse texto justamente com você, se você tem a disposição de Bíblia na tua mão, por gentileza. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Evangelho de Mateus capítulo 7, os versículos 22 e 23. Vou ler também o versículo 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus continua: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então este texto, ele deixa bem claro, né, para nós, que o exercício do dom, o exercício dos dons, eles não são, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, uma garantia de salvação na vida daquele que exerce o dom espiritual, né? Então, isso é fato. O próprio Senhor Jesus está dizendo aqui que naquele dia, muitos eles irão se aproximar, né? Muitos irão se aproximar do Senhor Jesus e vão dizer: olha, Senhor, no seu nome eu profetizei, no seu nome, enfim, né? Operei sinais, operei maravilhas. E Jesus vai dizer para eles: olha, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, porque vocês profetizam, vocês curam, vocês operam milagres, vocês operam sinais e maravilhas, mas vocês também, né, vocês também praticam a iniquidade. Então não adianta exercer o dom e viver na iniquidade, e viver
praticando a iniquidade. É muito interessante isso, meus irmãos, porque às vezes paira uma dúvida na mente de muitas pessoas. Não, mas espera aí, fulano prega tão bem, com a vida toda errada. Olha, mas a pessoa ela ora e os milagres acontecem e com a vida toda errada. Enfim, isso não quer dizer nada, irmãos. Não adianta você exercer o dom, não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta profetizar, rodar no manto e viver debaixo da iniquidade. Então, os sinais, as pessoas muitas vezes elas se encantam pelos sinais, e os sinais chamam a atenção, irmãos, e os sinais eles têm que acontecer mesmo, são para a igreja, E nós vamos falar sobre isso aqui. Jesus ele disse: os sinais vão acompanhar os que creem. Então a igreja precisa sim de sinais. Os sinais, as maravilhas precisam fazer parte, da igreja. Mas existem pessoas que, porque alguém opera um sinal, alguém opera milagre, alguém opera maravilha, essa pessoa pega essas pessoas e coloca elas num patamar de deuses. Essas pessoas se tornam semideuses, para muita gente. Então cuidado com esse negócio de correr atrás de sinal, cuidado com esse negócio de correr atrás de maravilha, porque a Bíblia vai nos falar que os próprios demônios, eles também operam sinais. Os próprios demônios também, eles operam maravilha, ou seja, demônio também cura, Enfim, então nós temos que ficar atentos, apercebidos, A Bíblia diz que o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então nós não podemos ser simples, nós temos que ser prudentes no que diz, no quesito de dons espirituais. Eu estou fazendo essa introdução para você entender a importância do fruto do Espírito nisso tudo. A importância do fruto do Espírito no meio da igreja, no meio do ministério. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 14, João ele fala de demônios operando sinais, demônios operando maravilhas de maneira até que fogo cair do céu. Então tem que tomar cuidado com isso. Nós não podemos ser simples, ao ponto de nos deixar levar somente pelos sinais. Ratifico o que eu estou falando aqui. Os sinais são importantes para a igreja. Os dons espirituais são de suma importância para a igreja. Mas nós devemos observar o fruto, porque o fruto é maior do que os dons. Então nós estamos aqui entrando agora na aula de hoje, entrando agora naquilo que eu quero transmitir para vocês nessa noite. O texto base que nós vamos dissertar sobre ele aqui nesse estudo está em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 25. É uma leitura extensa, mas é uma leitura necessária. Ela é extensa, mas ela é necessária. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Veja bem o que está escrito. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Paulo está falando aqui, meus irmãos, da luta diária, da luta que todos nós enfrentamos na nossa vida. Não importa o tempo de fé que você tem, não importa o grau de espiritualidade que você tem, não importa se você é uma pessoa que vive no jejum e oração, esta luta, esta batalha, a luta, a carne contra o Espírito, ela é real, ela é constante na vida de qualquer cristão. Essa luta se inicia a partir do momento que os nossos olhos são abertos pela palavra de Deus. Quando os nossos olhos,
o nosso entendimento, eles são abertos pela palavra de Deus, e nós tomamos a consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. Então essa batalha, ela passa a acontecer nas nossas vidas todos os dias. O Espírito passa a lutar contra a carne, o Espírito buscando a vontade de Deus, e a carne lutando contra o Espírito, a carne buscando a vontade da carne, os desejos da carne, que nós vamos ver, nós vamos aprender daqui a pouco, que é o caráter do inimigo na vida de cada pessoa. Então, continuando a leitura aqui, o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdias, partidarismo, inveja, bebedice, orgias, coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, aquele ou aquela que vive, na prática das obras da carne, que vive dominado pelas obras da carne. Veja bem, eu não estou falando de tentação. Ser tentado, todos nós somos tentados nestas áreas. Uma coisa é ser tentado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Adão foi tentado e pecou. José foi tentado e não pecou. Davi foi tentado na mesma área que José e pecou. Então, uma coisa é ser tentado. Outra coisa é ceder à tentação. Agora, o texto ele é claro. O texto diz que aqueles que vivem satisfazendo as obras da carne, aqueles que vivem satisfazendo os desejos da carne, eles não herdarão o reino do céu. Então tudo isso nós lemos aqui. Se é prática constante na vida de qualquer pessoa, é Bíblia. É Bíblia. Tem gente que fala, mas gosta de julgar. Não. É palavra, está escrito. Está escrito e diz que tais pessoas não herdarão o reino do céu. Isso é fato. Continuando. Mas o fruto do Espírito, preste atenção. Veja que não está no plural, está no singular. Não são os frutos, mas está escrito o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, que é mansidão, e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos o Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Vamos entrar no entendimento então dessa passagem. Primeiro, a batalha, que é uma realidade na vida de qualquer pessoa que tem a sua mente iluminada pela palavra. Chega o conhecimento da palavra. Então nós aprendemos o que é obra da carne, o que não agrada a Deus, e o que é fruto do Espírito, o que agrada a Deus. Então, diante desse entendimento, começa essa batalha. O Espírito que há em nós, ele busca a vontade de Deus, o agradar a Deus, o fazer a vontade de Deus. A carne busca os desejos da carne e a vontade da carne. Agora, o que é o fruto do Espírito? Nós vimos aqui um conjunto de 9 virtudes, mas um fruto somente. Entenda isso. São 9 virtudes e um fruto somente. O fruto que o Espírito Santo ele produz dentro de nós, a partir do momento que ele passa a habitar em nós. E o Espírito de Deus, ele passa a habitar em nós
quando nós abrimos o nosso coração e convidamos Jesus para entrar na nossa vida. E a presença de Jesus, ela passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Quando ele diz para os discípulos assim, eu vou para o Pai, e eu vos enviarei um outro Consolador. Essa palavra outro, no original grego, da mesma espécie. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta. Entenda isso. O Espírito Santo, ele não é Jesus. Ele é uma pessoa distinta. Mas, a função dele, o trabalho dele, hoje na Terra, é exercer e nos ensinar e nos conduzir da mesma forma que Jesus ensinava e conduzia os discípulos. Quando esse Espírito ele entra para dentro de nós, ele começa a produzir em nós o fruto. Este fruto. O fruto do Espírito. Né? E como todo fruto, ele tem que ser desenvolvido. Né? Todo fruto, para ele crescer, se fortalecer, se tornar vistoso, se tornar bonito, ele precisa de cuidado, ele precisa ser adubado, ele precisa de água. Então, o fruto do Espírito, né, em nós, ele recebe este, vamos dizer assim, este adubo, esta água, através da palavra de Deus. Ou seja, nós estamos aqui agora falando das coisas da palavra. Nós estamos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, o fruto do Espírito que há dentro de cada um de nós, ele está sendo regado, para ele crescer com força, para ele se desenvolver com força e ele germinar com força. Então, o fruto do Espírito são divididos em 9 virtudes. Antes de falar das virtudes, eu não irei aprofundar nelas aqui, né? Nós iremos citar as virtudes aqui de uma forma muito concisa, muito rápida, e nós não iremos nos aprofundar nela. Mas antes de falar sobre essas virtudes do fruto do Espírito, vamos entender o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que a virtude ou caráter de Deus dentro do homem. O fruto do Espírito nada mais é do que o desenvolvimento do caráter de Deus dentro de nós. Para entendermos isso, nós vamos no começo, nós vamos no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 27. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, a palavra de Deus vai nos dizer assim, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então vamos entender agora o que é o fruto do Espírito. Quando Deus ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus ele não estava falando em traços físicos de maneira nenhuma. Até porque Deus ele é Espírito. O Espírito não tem forma. Outro argumento em cima disso. Se o homem ele é a imagem física e a semelhança física de Deus, então como explicar? Veja a diversidade. Principalmente nós, né, os brasileiros. Como nós somos diferentes um do outro. Então, se eu pareço com Deus, você não parece. Se você parece com Deus, eu não pareço. Então, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa imagem e semelhança, irmãos, não é nada físico, de maneira nenhuma. Deus estava falando do caráter, das virtudes dentro do homem. Porque o texto de Gênesis diz que então formou o Senhor o homem do pó da terra e assoprou nas narinas do homem. Quando Deus assopra nas narinas do homem, para dentro do homem entra todas as virtudes de Deus. Isso aqui que nós lemos. Porque o que nós lemos do fruto do Espírito nada mais é do que as virtudes que há em Deus. Deus ele é amor, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é paciência, Deus é benigno, Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é manso, né?
Então, tudo isso aqui são virtudes de Deus, que Deus colocou dentro do homem. Então, entenda, a imagem e semelhança hoje é o fruto do Espírito. Ou seja, são as virtudes de Deus dentro de cada um de nós e sendo desenvolvidas dentro de cada um de nós. Então, esse é o fruto do Espírito. Agora, Gênesis também vai falar da queda do homem. Então, Deus criou o homem e colocou dentro do homem as suas virtudes, né? O amor, a alegria, a paz, a bondade. Deus, ele fez o homem nessa natureza, com essa natureza. Só que quando vem a queda, quando o homem desobedece, Adão peca, estas virtudes que Deus colocou e desenvolveu dentro do homem, elas acabam dando lugar para as obras da carne. Então, o homem, ele não é mais guiado, ele não é mais direcionado pelo fruto do Espírito, ou seja, pelo caráter de Deus, né? A virtude de Deus dentro dele. Mas o homem agora é guiado, o homem agora passa a ser direcionado pelas obras da carne, que é aquilo que o inimigo coloca dentro do homem. Então entenda, se de um lado Deus coloca dentro do homem as suas virtudes, que é o fruto do Espírito, por outro lado, Satanás, ele coloca também dentro do homem, né, as virtudes dele, que são as obras da carne. Então, eu espero que você esteja entendendo o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são as virtudes, o caráter de Deus dentro de nós. O fruto do Espírito são as virtudes, o caráter de Deus dentro do homem, dentro de cada um de nós. Quando o Espírito Santo ele entra e passa a morar dentro de nós, ele começa a trabalhar essas virtudes, ele começa a gerar dentro de nós. A primeira virtude que está aí é o amor ágape, que é aquele amor que não espera nada em troca. É aquele amor que é capaz de amar os inimigos. Aquilo que Jesus falou, né? Amem os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Humanamente falando, isso é impossível. Mas quando dentro de nós o fruto do Espírito ele está germinado, este amor está dentro de nós, ele nos dá essa capacidade de cumprir com essa ordenança que o Senhor Jesus nos deu, de amar aqueles que nos odeiam, amar aqueles que nos perseguem. Nós vemos isso claro na cruz. Quando Jesus está pendurado na cruz, ele olha para aqueles que tanto fizeram mal para ele, e ele fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí você pode dizer: ah, mas pastor, você está falando de Jesus tá, então vamos falar de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, né? Veja o fruto do Espírito dentro de um homem, dentro de uma mulher, a capacidade que o fruto do Espírito dá. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para aqueles que estavam apedrejando a ele e diz: Pai, não impute deles, ou seja, não cobre deles este pecado. Naquele momento, Estevão amou e perdoou todos aqueles que estavam ali o apedrejando. Então, essa virtude é uma virtude, o amor, esse amor ágape, o amor que nos dá a capacidade de amar e fazer o bem àquele que nos persegue. A segunda virtude é a alegria. Josué diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus ele diz para os discípulos: olha, hoje vocês estão tristes, mas vai entrar uma alegria no coração de vocês que ninguém será capaz de tirar. Então, a alegria é uma virtude do Espírito Santo e faz parte, né, do caráter de Deus dentro de nós. É uma alegria
que não depende de circunstância, de momento, né? Não depende se está bem, se está mal, mas ela é nutrida do nosso coração. E essa alegria, a alegria do Senhor, ela fortalece. A outra virtude, como eu disse, nós não vamos aprofundar, né? Nós vamos aqui citar as virtudes somente. A outra virtude que fala aqui, em Gálatas capítulo 5, é o amor, é a alegria, é a paz. A Bíblia fala que é a paz que excede todo o entendimento, a paz que está além do entendimento, a paz que levou Jesus, mesmo no meio do mar, no meio de uma madrugada, com o mar revolto, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Então é esse tipo de paz, é a paz que te dá tranquilidade, mesmo diante das adversidades. Paciência, né? Quando se fala de paciência, todos lembram da paciência de Jó. Paciência para suportar os momentos difíceis. Paciência para suportar as adversidades. Outro, ser benigno, né? Outra virtude, a bondade. Outra virtude, a fidelidade. Outra virtude, a mansidão. A Bíblia fala que Moisés, ele foi o homem mais manso da terra. E quando nós vemos a vida de Moisés, nós entendemos isso. Porque Moisés, irmãos, ele guiou um povo durante 40 anos no meio do deserto. E como Moisés sofreu na mão daquele povo, irmãos? O povo reclamava de tudo. Sabe, Deus operando milagre atrás de milagre. Não tinha água, Deus fazia a água sair da rocha. Não tinha pão, Deus fazia pão cair do céu. Não tinha carne, eles pediam carne, Deus mandava carne para o povo. Deus abrindo o mar, Deus com uma coluna. Nós estamos vivendo dias muito quentes, né? No deserto, o povo não era fatigado pelo sol, porque Deus colocava uma coluna de nuvens sobre a vida daquele povo, e eles caminhavam o dia inteiro e o sol não fatigava eles. À noite, as temperaturas do deserto à noite, elas são congelantes, mas a coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, e não deixava ninguém morrer congelado. Então, todo o cuidado de Deus, e o povo só reclamando, falando contra Moisés. Ah, que Moisés não serve para ser líder. Ah, que Moisés. E a Bíblia diz que certa vez Deus falou com Moisés: Moisés, quer saber do negócio? Eu vou matar todo mundo. Eu vou exterminar este povo. Eu vou matar este povo que só sabe reclamar. Só sabe murmurar, irmão. Cuidado. Um dia nós vamos fazer um estudo aqui sobre murmuração, para você ver como que isso atrasa a vida. Vamos fazer um compromisso que sexta-feira que vem, nós vamos fazer um estudo aqui sobre murmuração. Você vai ver como que isso atrasa a vida. Então, o que Deus falou com Moisés: eu vou arrebentar com esse povo, eu vou matar esse povo todo, e vou fazer de você uma nação. Moisés olhou para Deus e falou: Senhor, se o Senhor matar este povo, então risca o meu nome do livro da vida. Né? Então é esse tipo de mansidão, a mansidão que nos dá capacidade de suportar as afrontas, né? E para terminar aqui, a última virtude, o domínio próprio, é a capacidade, irmão, de suportar as tentações, seja ela qual for. Vou te dar um exemplo aqui. Eu não estou falando só de tentação de coisas da carne, né? Todo e qualquer tipo de tentação. Por exemplo, a tentação aí de ficar comendo, né? É uma tentação, a pessoa vai comendo, fica doente, fica obesa, né? A tentação de comprar tudo que vê quer comprar, né? Não pode pegar um dinheirinho na mão que tem que queimar ele. Então o domínio próprio, ele ajuda nisso aí. O domínio próprio nos segura, irmão, nos impede às vezes, né, de exercer a nossa justiça. E a Bíblia fala que a nossa ira não produz justiça de Deus. A justiça é dele. E é o domínio próprio que nos põe limites. É isso que eu quero que você grave. O domínio próprio nos coloca limites. Nos impede de fazer aquilo que é errado. Nos impede de cair no domínio das obras da carne. Então, veja bem, pessoal. Este é o estudo, né, desta noite. Então este é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele produz dentro de nós virtudes, que são o caráter do próprio Deus dentro da nossa vida.
É isso que eu preciso, de tudo que se foi falado aqui. É isso que eu preciso que você entenda. Né? O fruto do Espírito, ele produz dentro de nós virtudes que são o próprio caráter de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus dentro de nós. E eu quero que, e a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele não satisfaz as obras da carne. Então entenda, quanto mais forte for o fruto do Espírito dentro de nós, né, menos nós iremos ceder aos desejos e às vontades aí da nossa carne. Amém, pessoal? Então, veja bem, eu quero anotar aqui esse compromisso. Próxima aula, murmuração. Murmuração. Vamos falar sobre murmuração, você vai ver, irmão, você vai aprender muita coisa. Não perde, não. E sua vida vai melhorar. Você pode ter certeza, né? Olha, eu tenho certeza que aquilo que você vai receber nesse estudo de sexta-feira, o seu entendimento vai abrir e muitas bênçãos que estão travadas na sua vida serão liberadas a partir da atitude que você vai tomar sobre o que você vai aprender. Você pode ter certeza, depois que você vai ter testemunho a respeito disso. Então, olha, cultive o fruto do Espírito dentro de você. Eu quero deixar aqui um desafio para fechar a aula e eu abençoar a tua vida. Pega essa lista que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala das virtudes do Espírito. E veja, grava ela, lê na tua Bíblia, marca na tua Bíblia, e vê qual dessas virtudes você precisa desenvolver melhor na tua vida. Qual dessas virtudes precisa ser melhorada? É o amor, é a paz, é a alegria, a mansidão, o domínio próprio, né? Faça essa autoanálise e trabalha em cima disso para você estar desenvolvendo, para que o fruto do Espírito ele seja fortalecido na tua vida. Irmãos, se esse estudo te abençoou, compartilha. Envia isso para alguém. Envia esse estudo para alguém. Compartilha de alguma forma. E sexta-feira, convide mais uma pessoa para estar participando conosco. É um tempo muito precioso, é um tempo de aprendizado e é um tempo de crescimento. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E eu quero ministrar sobre a sua vida agora a bênção de Jabes. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que o Senhor aumente a prosperidade sobre a sua vida. E que o Senhor não permita que o mal venha chegar até a sua vida. Queridos, Deus abençoe os irmãos da igreja, o tempo da graça, domingo, né? 8 da manhã, 7 horas da noite, domingo não se falta da igreja, irmãos. Vamos estar firmes, dando glória a Deus, né? Nos edificando na palavra, buscando o Espírito Santo, em nome de Jesus. E sexta-feira que vem, guarda aí, murmuração. Vamos aprender mais, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.